a pergunta dos discípulos e a resposta do Senhor. Isso está no verso 20 ao 22. Os discípulos de João vão até Jesus e fazem a pergunta: se Jesus era aquele que haveria de vir, se Jesus era realmente o Messias. Pois até então, as preparações que João Batista estava vendo não corresponderiam aos seus anseios do Messias. Cadê o reino de Deus? João Batista está preso. Disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Messias prometido. Mas cadê o reino? Talvez, muito provavelmente, João Batista tinha um reino davídico em sua cabeça. E, portanto, ele esperaria um reino que tiraria o jugo de Roma em cima dos ombros de Israel e libertasse Israel, assim como foi libertado no tempo de Davi. Talvez, muito provavelmente, João Batista tivesse um reino davídico em sua cabeça. E ele não via sequer uma preparação de Jesus nesse sentido. Portanto, eis aqui a primeira luz da dúvida de João Batista. Segundo, cadê o juízo que João Batista anunciava a partir de João 3, dizendo que o machado está posto à raiz das árvores? Provavelmente, João Batista tinha a libertação do Egito como base para a punição de Deus para as demais nações. Como foi que aconteceu com Moisés? Deus libertou o povo de Israel do Egito e na caminhada rumo a Canaã, todas aquelas nações que não se rendessem a Deus, Deus mandou que dizimassem essas nações. E foi assim que aconteceu com Jericó e com outras nações rumo à caminhada. Mas João Batista não consegue perceber e enxergar que o reino de Deus seria implantado de outra forma. Talvez ele tivesse esse tipo de punição na cabeça. Provavelmente também o texto não deixa claro isso, mas isso está no campo da possibilidade, e uma possibilidade real, de que João Batista era primo de Jesus, de que João Batista tinha batizado Jesus, de que João Batista tinha dedicado toda a sua vida a Deus e ao ministério. E como ele iria ser vítima de uma injustiça tão grande e tão triste e tão agoniante, sendo que o reino de Deus estaria chegando ali. É por essas coisas que João Batista começa a duvidar. Como é que o reino de Deus está sendo implantado, o Messias, o prometido, o descendente de Davi está aqui, e isso vai acontecer comigo sem eu dever absolutamente nada? E aí, os discípulos de João chegam e perguntam: Jesus, o Senhor é o que haveria de vir? E nesse momento, no momento da chegada dos discípulos de João, Jesus está operando sinais e milagres. O texto não deixa claro se Jesus operou sinais e milagres para responder aos discípulos de João, ou se os discípulos de João chegaram e pegaram ali naquele instante, naquele momento, Jesus operando esses milagres. Mas o fato é que quando os discípulos de João chegam, Jesus está operando uma série de milagres. E esses milagres são descritos aqui, a partir do verso 21. Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstia e de flagelos e de espíritos malignos, e deu a muitos cegos, deu-lhes visão. Os coxos andam, os mortos ressuscitam, é o que está no texto.
olhando daqui, nós achamos que a resposta de Jesus, ela é superficial ou ela é rasa. Mas preste atenção, Jesus está falando para um grande profeta, um homem norteado e profundo conhecedor do Antigo Testamento. Jesus ele não está citando diretamente, mas ele está fazendo alusão a Isaías, capítulo de número 35, o verso 5 e 6. E ele está citando Isaías 61, versículo de número 1. Vamos ver o que diz Isaías 35, 5 e 6. Diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como os servos, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebatarão no deserto, e ribeiro nos ermos. Agora, Isaías 61, versículo de número 1. Isaías 61, 1. O Espírito do Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, Jesus, ele fala sobre Isaías e fala sobre o cumprimento dessas profecias. E em outras palavras, ele disse: diga a João o que vocês viram e ouviram. Terceira lição que nós aprendemos aqui. Se João quisesse libertação do cárcere, Jesus não livrou nem deu indícios que faria isso. Muito menos o profeta pede isso explicitamente no texto. Como eu disse, porém, isso está no campo das possibilidades. O fato é um só. É que tem coisas que nós iremos pedir, mas Deus não irá fazer. Repito, há coisas que nós iremos pedir, mas que Deus não irá fazer. Quando eu olho para as Escrituras, eu me pergunto o porquê que Deus não livrou Pedro e Paulo. Não seria melhor a igreja permanecer com esses dois grandes apóstolos, grandes escritores do Novo Testamento? Não seria melhor esses dois homens tão usados por Deus estar ali auxiliando a igreja? Mas não foi assim aos olhos de Deus. Isso foi aos meus olhos. Me pareceu bem, mas na soberania de Deus, em sua infinita bondade, não sei o porquê Deus quis assim. Foi assim que Deus quis ou foi assim que Deus permitiu? Ou simplesmente as duas coisas? Segundo, quando eu olho para as Escrituras e eu olho para a vida de João Batista, de Jesus e dos 12 discípulos que mais tarde vieram a ser apóstolos, eu comecei a imaginar por que é que Deus não livrou João da prisão, assim como livrou Pedro em Atos dos Apóstolos, e João não foi um daqueles baluartes ali do início da igreja. Já imaginaram quão emocionante seria isso? Algum de vocês já pensaram sobre isso? Aos meus olhos isso parecia fascinante, muito interessante. Mas Deus, assim, não quis, muito menos permitiu. Assim devemos entender que tem coisas que aos nossos olhos parecem muito bom, mas não é assim que Deus vai fazer. Eu olho para a história da igreja e eu pergunto, por que tanto sangue derramado? Eu olho às vezes para o dia a dia e digo, por que é tão difícil uma pessoa se converter? Porque às vezes a gente prega, porque às vezes a gente ora pela pessoa, porque a gente explica tão bem o evangelho de forma tão clara, parece que a pessoa vai aceitar e termina que não quer. Por que é assim?
Porque às vezes pessoas que pregam a verdade são sérias, aos nossos olhos não prospera. Não sei. Simplesmente eu não tenho resposta. Simplesmente eu não vejo nas Escrituras todas as respostas. Mas eu sei que tem coisas que Deus irá fazer do seu jeito. Isso é uma realidade. Quarta lição. Aqui também nós aprendemos que nós podemos questionar a Deus. Um questionamento sábio, com humildade e com submissão. Nós podemos questionar a Deus o problema do mal. Nós podemos questionar a Deus tantas outras coisas. Nós podemos questionar a Deus em muitas coisas. Porém, nós devemos ser sempre simples, humildes e submissos à resposta de Deus. Seja do jeito que a gente queria, seja do jeito que a gente não queria, ou seja simplesmente ser submisso ao seu silêncio.